Boa noite a todos os presentes. Sou farmacêutica Zelma Padilha, diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando a diretoria do CRF nesta palestra, Cachaça, Vinho e seus efeitos, o uso racional do álcool. Com o final de semana chegando, os gaúchos e potiguares já se preparem para o consumo do bom vinho, uma boa cachaça retada, como dizem os potiguares. Mas o que para muitos é somente um momento para desopilar de uma rotina cansativa que se apresenta ao longo da semana, para outros é o único caminho encontrado para fugir, às vezes, da realidade, tornando-se um hábito frequente e excessivo. Para se ter uma ideia, dados levantados em 2021 pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico do Ministério da Saúde, indicam que o padrão de consumo de bebida alcoólica é abusivo para 18,4% da população brasileira. Esse número alerta, portanto, para uma questão de saúde pública. Importante, afinal, o consumo excessivo e descontrolado de álcool pode levar a uma série de consequências negativas para a saúde física e mental dos indivíduos, além de ser considerado um fator de risco para acidentes de trânsito, violência doméstica e outros problemas sociais. O farmacêutico, como profissional de saúde, é protagonista na promoção do uso racional e deve orientar a população sobre o consumo responsável e consciente de bebida alcoólica, combatendo o vício e as complicações associadas ao alcoolismo, bem como contribuindo para uma melhora na qualidade de vida de todos. Sendo assim, nesta noite, vamos falar sobre as deficiências nutricionais no alcoolismo, o metabolismo do etanol, a fisiopatologia do alcoolismo, a dependência química e as interações do álcool com os medicamentos. Para discorrer sobre o assunto, convidamos os farmacêuticos, nosso querido professor William Pérez, nosso conselheiro federal em exercício, e a professora potiguar Arlândia Nobre. Também é diretora do conselho, né, Arlândia? Secretária-geral, minha colega, né? Não, eu sou a atual presidente do conselho e é do Ceará, bem pertinho ali do Rio Grande do Norte. Quero saudar a doutora Lenira, que está aqui representando os potiguares. Ai, perfeito. Seja bem-vinda, Arlândia. A mediação será de responsabilidade do nosso farmacêutico Maurício Schiller-Nin, que também já foi nosso conselheiro e presidente aqui do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Obrigada, Mauri, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço a todos pela presença nesta noite, em especial aos palestrantes aqui presentes, por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. E antes de darmos início ao evento, vamos dar uns recadinhos, pedimos que todos deixem seus microfones desligados, para evitar ruídos na gravação. Todos depois terão a oportunidade de participar, fazendo perguntas, né? E está aqui conosco, representando o Rio Grande do Norte, a nossa querida vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, farmacêutica bioquímica, especialista na área de análises clínicas, grande representante dessa área, a querida professora Lenira da Silva Costa. Lenira, uma satisfação tê-la conosco, uma honra, e eu passo a palavra para ti, para falar em nome aí dos potiguares. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Fui aqui acionada há pouco tempo, mas a gente vai aqui tentar contribuir. Acho que, assim, primeiro eu quero elogiar essa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa ela deve ficar até permanente. Porque é gostoso, é leve,
né? Eu, infelizmente, não pude participar das anteriores, apenas um pouquinho, né, de hipertensão. Eu acho que hoje é o 4º dia, né? Evento, e embora a gente acabe divulgando até para o país, mas, assim, acho que essa iniciativa, ela deve ser, assim, de repente, não só do CRF-RN com o Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro, entendeu? Uma iniciativa grande. A gente está diante de um problema muito sério, né? Essa questão do uso racional de medicamentos é algo muito sério, e considerando, assim, a seriedade disso, o risco e todo o dano que traz à saúde pública, eu acho que todo esse sistema selecionado mas da mais alta importância. E, naturalmente, nós vamos ter aqui 2 colegas aí grandes, né, Arlando e William, e, assim, eu quero até dizer que, assim, essa questão do álcool foi um tema que eu estudei bastante, foi um tema de uma monografia de uma das minhas pós, interferência de medicamentos e do álcool, sobre o fígado e provas de função hepática. Então, é um assunto muito rico, muito extenso, né? Então, acho que nós vamos ter uma noite bem, bem rica, e eu, na verdade, diante de tudo que Zelma já falou, só nos resta agradecer aos colegas que entraram aí para estar prestigiando essa palestra, e o mediador, que vai ser o colega Maurício, né? Prazer em falar com você, Maurício, há tempo que não te via. E eu já vou passar para que o Maurício possa estar fazendo a mediação. Acho que todos querem ouvir os palestrantes. Tá Lenira, só quero fazer um registro que nós temos aqui conosco, além de todos os colegas que entraram aqui, a nossa conselheira e diretora tesoureira, Luciana Legge, que está aqui conosco, e a nossa conselheira também, a Elisângela Rosa, tá bom? Sejam bem-vindos, estão aqui também nos prestigiando. Por favor, Maurício. Desculpa interromper. Então, o Maurício vai ser o mediador de hoje à noite, desses 2, para acompanhar os 2 palestrantes. O Maurício é formado em farmácia pela URGS, com mestrado e doutorado em ciência da saúde, farmacologia e sanduíche, na Universidade de Illinois, Chicago, no departamento de psiquiatria. Foi professor pela FURG, IPA metodista, e atualmente leciona as disciplinas de anatomia, farmacologia, bioestatística e deontologia nas faculdades Factum e na pós-graduação do Hospital Moinhos de Vento. Desenvolve pesquisas vinculadas à farmacologia da URGS e o FCSPA, e presta consultorias na área de bioestatística. Foi conselheiro regional pelo CRF Rio Grande do Sul por 8 anos, sendo secretário-geral e presidente. Então, com a palavra, o colega Maurício, para conduzir agora as apresentações e os debates. Muito obrigada. Agradeço aqui eu quero dizer que estou representando o presidente do Conselho do Rio Grande do Sul, que se encontra num plantão, e é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Pois não, Orlan. Achei que eu tinha ouvido a voz Orlan, não? Não. Bem, então, professora Lenira, muito obrigado pelas palavras. Em seu nome, eu saúdo aos colegas do Rio Grande do Norte, e em nome da colega Zelma Padilha e dos demais representantes do Conselho, eu saúdo nossos colegas gaúchos aqui. Dizer que essa é uma atividade muito interessante, eu já participei do planejamento de várias semanas parecidas. Acho que sair um pouco da caixinha de temas já consagrados faz muito bem para nós, e a demonstração dessa junção entre 2 conselhos para organizar uma atividade também é algo que deve ser copiado, porque justamente sai um pouco do padrão. Nós já estamos por aqui de assistirmos palestras de colegas perto e com temas muito semelhantes, e mudar um pouco faz muito bem para todos nós que estamos já no limite, talvez, né, de ficarmos tão distantes quando gostamos tanto de ficar mais perto. Dizer aos colegas que estão assistindo que nós teremos cerca de 30 minutos para a apresentação de cada um dos 2 palestrantes, e logo após nós teremos cerca de 30 minutos, depende do tempo que sobrar aí, para que vocês façam perguntas. Vocês vão poder fazer perguntas pelo chat, eu vou juntando, ou se alguém quiser também pode se manifestar. Se eu não me engano, o áudio está liberado a todos, tá bem? Então, aqui não vou antecipar mais nada, acho que nós já avançamos bastante no horário, quero só de novo agradecer
aos dois colegas, William e Arlândia, e agradecer o convite para estar mediando. Depois, se sobrar um tempo, me manifesto a respeito desse tema, mas acho que agora vocês querem, todos nós queremos ouvir os nossos dois colegas, para isso nós estamos aqui, e com isso eu já introduzo o professor William Pérez, que foi meu colega por muito tempo de Conselho Regional, possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Católica de Pelotas e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de León, Espanha. Realizou estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica, na área de Neurobiologia do Estresse na URGS, professor adjunto do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, atualmente, e foi diretor e conselheiro do CRFRS, atualmente é conselheiro federal do Conselho Federal de Farmácia e presidente da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia. Professor William, é toda sua. Boa palestra. Está fechado o áudio, professor. Segue fechado. O áudio. Ok. Agora vamos por partes. Tela inteira, né? Vamos ver se conseguimos. Está aparecendo a apresentação? Alô? Não, professor. Não, ainda não. Não? Só um segundo ver o que está dando. Cadê a assistência técnica aí do... Boa noite, professor William. O senhor pode clicar em selecionar uma janela. Daí o senhor escolhe a janela do PowerPoint, que o senhor está com a apresentação aberta. Lembra de clicar nela. Eu estava na janela da setinha para cima. Isso, o senhor clica nela e clica em apresentar agora uma janela. Daí vai aparecer várias opções de janelas, o senhor escolhe a do PowerPoint. Perfeito. Tá, agora a gente está vendo toda a sua tela. Então, o senhor, por favor, vai para a tela do PowerPoint e clica naquele botãozinho ali para deixar em modo apresentação, que é do lado da porcentagem, ali embaixo. Não, no próprio PowerPoint, professor. Já estou no PowerPoint agora. Isso. Aqui, perfeito. Agora? Perfeito, professor. Bom, primeiro, eu não estou enxergando vocês, então estou me transformando já num professor e aula perfeito, né? A alegria de ter nessa imagem 3 ex-alunos, né? Luciana, Guilherme, Rosângela, e obrigado, Maurício, doutora Lenira, doutora Zelma. E a tarefa que eu tenho é bastante complexa, né? Por falar de alcoolismo em 30 minutos, mas seguramente com a Arlândia vamos conseguir dar uma ideia. Bom, tudo começou, o Maurício perguntou por que tinha surgido essa ideia, e mais ou menos há uns 4, 5 meses atrás, a Folha de São Paulo me procurou através do Conselho Federal para eu falar dos benefícios do álcool. E quando a moça me perguntou sobre os benefícios, eu digo, olha, acho que tu escolhesse a pessoa errada. Eu tenho muito pouco para falar de bem do álcool. E a partir daí, isso é uma reportagem que foi reproduzida em vários meios de comunicação, tá? Que foi a origem do Estado de São Paulo. Então, eu vou falar 1 minuto de alguns benefícios, já que o tema é vinho e cachaça, né? E, bom, quando falamos em vinho, estamos falando em flavonoides, né? Antioxidantes poderosíssimos, né? Em minha vida de pesquisador, eu trabalhei exatamente com flavonoides em relação à cirrose biliar secundária, e particularmente, né, eu chamo a atenção disso aqui, porque quando um fala em estresse oxidativo, os antioxidantes são fundamentais. E nos últimos anos, quando se passou a pesquisar a parte das sirtuínas, né, que são reguladores do sistema metabólico, isso já faz mais ou menos 10 anos, se descobriu que exatamente os flavonoides participam desse processo. Então, o que eu vou tentar expor para vocês em meia hora, exatamente é como o álcool pode interagir na nossa vida, né? Nós temos uma carga genética, tá? E temos o estilo de vida nosso de cada um, e por conseguinte as consequências que nós vamos chegar a isso. E aí entra a epigenética, né? Sempre chama a atenção, né, de que o código genético da abelha rainha e da abelha operária é igual, a diferença é a nutrição que se faz.
e nós vamos falar muito sobre esse aspecto, como é que o álcool influencia do ponto de vista nutricional. E quando nós falamos em longevidade, logicamente, nós falamos em drogas, que é um fator ambiental fundamental. E entre as drogas, nós falamos do álcool. Quando um comenta em doenças crônicas não transmissíveis, né, que são um número muito importante de patologias, se calcula que 72% dos óbitos no país estão relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, um dos fatores chaves é o uso nocivo de álcool. E aí eu perco um minutinho para lembrar desse órgão que é o maior laboratório do mundo que existe, né, doutora Lenira, nada se compara ao fígado, né? E lembrar algo bem simples, né, que o fígado recebe sangue venoso e sangue arterial. E todos nós estudamos em algum momento essa tríade porta, né, esse conjunto de veia porta, ducto biliar e artéria hepática, e a circulação do sangue, porque isso vai ser chave para entender a fisiopatologia. Quando nós falamos isso aí, nós geralmente, quando lembramos de fígado, só lembramos de hepatócitos. E quando avança um pouquinho mais, se lembra de células de Kupffer, macrófagos. Mas raramente nos lembramos das células estreladas ou lipócitos, que vão ser chaves no processo da fisiopatologia do álcool. Isso aqui é um fígado normal, nós vamos ver mais adiante fígados totalmente destruídos, né? À esquerda nós temos a tríade porta, à direita a veia centrolobular. E quando fala em células, né? Uma célula particularmente importante quando fala em alcoolismo são os lipócitos, ou células estreladas. Quando elas foram descobertas, se pensou que elas só serviam para armazenar vitamina lipossolúvel, particularmente vitamina A. Hoje vamos ver mais adiante que essas células são fundamentais no efeito deletério do álcool sobre o organismo. Lembrar sempre que os sinusoides vão permitir a troca entre corrente circulatória e hepatócitos e vice-versa, e esses sinusoides vão ser alterados no alcoolismo. E lembrar de que o álcool é um problema seríssimo na sociedade, né? E aí nós, dados que a doutora Zelma colocou, né, se nós falarmos que mais ou menos 18,5% da população brasileira tem problema com álcool, se multiplicarmos isso aí por 220 milhões, nós estamos falando que mais ou menos 37, 38 milhões de pessoas têm problema de alcoolismo, né? E eu sempre gosto muito dessa imagem, né, para deixar claro de que não aprende que o álcool é solvente, que o álcool forma éster, que se oxida, mas o álcool também acaba com a imunidade. Desculpa interromper, professor William. Alguém sem querer ativou o modo apresentação e tirou a sua. Se eu puder refazer o processo. Meu Deus, o que eu faço? Só seguir os mesmos passos de antes, tá? Apresentar agora uma janela e escolher o PowerPoint. Só um pouquinho, só que agora não aparece a... Vamos de novo. Tela inteira. Clicar. Está aparecendo? Ainda Oi? não. Ainda não, professor. E agora? Agora sim. Sim? Sim, só precisa entrar no PowerPoint e novamente clicar naquele botão. Tá bem, então, perfeito. Perfeito. Bom, então, está aparecendo? Sim. Bom, então, eu dizia que eu estudo as propriedades físico-químicas do álcool, mas eu gosto muito dessa frase, né? A dignidade vai junto com o álcool. E outra causa importante, quando fala em potência, é falar do álcool etílico, né? E aí tem números, como tudo que é estatística, e o Maurício é um doutor na área, né? Os dados estatísticos das doenças no Brasil sempre são muito controversos, mas fica claro que o alcoolismo é um problema muito sério na população, particularmente nos jovens, tá? E isso nós que trabalhamos com jovens sabemos muito bem como o álcool está influenciando isso aí. E aí aparece algo importante, né, pessoal? Brincávamos no início da apresentação que o tema é cachaça e vinho, né? Mas o que mais se consome nesse país é cerveja mesmo, em quantidades astronômicas. Mas álcool é álcool. E aí nós estamos falando o que significa, né, a diferença entre uma bebida fermentada, uma destilada, por exemplo, e particularmente deixar muito claro que a pandemia fez aumentar drasticamente o consumo de álcool na população. Isso tem que ficar claro, quer dizer, o mundo pós-pandemia carrega também um aumento de pessoas que consomem álcool.
E agora, como acho que o professor tem que estar sempre pensando no futuro, pisando no presente, nos últimos dias veio à tona de pessoas que produzem álcool no seu intestino. Todos nós produzimos em menor ou maior escala, e hoje já se sabe, né, de que aquelas pessoas que têm desequilíbrio na microbiota, né, particularmente com os gêneros de fungos Saccharomyces, Cândida, eles tendem a produzir álcool em maior quantidade, tá, no intestino. Inclusive, é um caso na África de uma situação muito paradoxal, onde foi detectada a presença de bactérias em relação à produção de álcool. E agora, uma coisa muito interessante é de que essa síndrome de Ehlers-Danlos, que é muito conhecida da alteração do colágeno, pacientes que têm essa síndrome, eles têm um trato gastrointestinal mais lento e, por conseguinte, eles fermentam mais carboidratos e também produzem álcool. Então, só para deixar claro que isso aqui já se vem estudando mais ou menos há uns 30 anos sobre a microbiota e a produção de álcool endógeno nos indivíduos. A absorção do álcool é muito rápida, né? E 5% começa na boca, depois estômago e intestino, e reparem aquilo que eu sempre diz, a pior forma de beber é em jejum. Nunca se deve beber porque a absorção é muito rápida nessa situação. E o que nós vamos comentar nesses 20 minutos que eu devo ter, exatamente sobre as complicações do alcoolismo no ser humano. Primeira coisa, deixando claro, né, os efeitos começam desde o sistema nervoso central até todo o organismo em geral. E aqui é aquela história típica, né, sempre o álcool é um depressor, né, é um grande depressor. E, por conseguinte, se pensa no início que ele provocaria euforia, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo quando bebemos é reprimir o centro de inibição. Por isso que acontece aquela história, subir na mesa, declamar, né? E, por conseguinte, hoje nós sabemos, né, que ele termina sendo um depressor e, particularmente, ele passa por esse estágio alcoólatra, né? Vamos brincar, mas é uma imagem muito triste, né? Onde dizemos que ele passa por uma euforia alegre que nem um cabrito, bravo com o leão, e no final termina numa situação extremadamente degradante. E aí nós temos que exatamente a neurofarmacologia do etanol age sobre os receptores GABA. E nós sabemos que o GABA é depressor sempre. E, logicamente, faz com que o álcool potencialize a entrada de cloreto, e entrando mais cloreto, nós vamos ter maior depressão. E aí, até foi um assunto que se discutiu na última plenária do Conselho Federal de Farmácia, a enorme preocupação que tem que se ter hoje sobre o aumento abusivo de alguns medicamentos, né? E, particularmente, aqui temos os benzodiazepínicos e barbitúricos, né? Que eles vão potencializar o efeito do álcool, acontecendo uma polarização alterada do neurônio e, por conseguinte, uma depressão maior, e isso podendo provocar, inclusive, situações de parada respiratória. O álcool é um agressor, ele agride o estômago, o alcoólatra geralmente ele deixa de se alimentar porque sente dor, mas nunca podemos esquecer que quando fala em álcool, sempre nós lembramos de fígado. Mas o primeiro órgão agredido depois do estômago é o pâncreas. É muito comum pacientes alcoólatras desenvolver pancreatite crônica e alguns indo ao quadro de pancreatite aguda. E aqui eu entro na parte nutricional. Né? Essa é uma imagem muito triste do alcoólatra, né? Dizer carne e osso, icterícia, e literalmente nós sabemos que o grande problema do alcoólatra, entre outros, é a deficiência de vitaminas. Deficiência de vitamina B1, porque a absorção está alterada. A vitamina B1, lembrando do Dr. Guilherme, o ciclo de Krebs, né? É fundamental para poder transformar piruvato em acetil-CoA, e dentro do próprio ciclo de Krebs é fundamental a vitamina B1. Quando nós temos deficiência de vitamina B1, temos dois quadros típicos, né? O beriberi, que não é o caso que nos interessa, mas sim a síndrome Korsakoff. E essa é uma característica do paciente alcoólatra, né? Com a encefalopatia de Wernicke, que nós temos problema de confusão, sonolência, alteração no movimento dos olhos, e a síndrome Korsakoff, que é a perda de memória para fatos recentes. Hoje sabemos perfeitamente a situação que é atingida pelo álcool, né? Sistema límbico, e mais do que isso, né? Nós temos que existir uma deterioração progressiva da memória. E aí estão os efeitos mais nocivos do álcool. Alterações nos movimentos dos olhos, através da alteração no movimento como um todo, pernas e braços, e também a capacidade de falar fica alterada. Tudo provocado pelo efeito da deficiência de vitamina B1 mais o alcoolismo,
que é a síndrome Korsakoff. Também temos que falar de outra deficiência muito comum nos alcoólatras, que é a deficiência de ácido fólico. E aí lembra, né, doutora Lenira, da anemia megaloblástica, né? Mas devemos sempre lembrar de que a deficiência de ácido fólico, doutor Maurício e doutor Guilherme, que são professores da anatomia, vão impedir o fechamento do tubo neural. E aí nós temos uma causa importante, a meningocele, provocada por deficiência de ácido fólico, provocado pelo alcoolismo. E aqui é um ponto que eu tenho que reduzir a velocidade. É inadmissível uma mulher gestante consumir álcool, porque isso é agressor sempre. E esse álcool leva a uma situação que é a síndrome do alcoolismo fetal. É dizer, nenhuma mãe tem o direito de provocar a malformação do seu feto por causa do álcool. E isso é o que tem que ficar sempre claro, e frequentemente nós encontramos pessoas que, ou na gravidez, ou quando estão amamentando, estão bebendo, e esse álcool vai terminar chegando de uma forma ou de outra ao feto, ao recém-nascido. Outra deficiência importante que o paciente alcoólatra tem é a vitamina K. E quando fala em vitamina K, sistema de coagulação. Tudo isso vai complicar no final do processo. Deficiência de vitamina A, e quando fala em deficiência de vitamina A, nós temos alterações visuais, mas particularmente problema das gônadas, né? Eu comentava de que o paciente alcoólatra sofre de impotência. E quando chega no metabolismo do álcool, a primeira coisa que tem que ter claro que os hepatócitos que mais vão metabolizar o álcool são aqueles que ficam junto à tríade porta, na zona periportal. Por isso que aqui vai ser a zona 1, onde estão hepatócitos oxidativos, que vai acontecer o quadro de cirrose hepática. Bom, seja o mecanismo que for, toda forma de metabolizar álcool vai formar aldeído acético. Seja pelo sistema citocromo P450, nos microssomos hepáticos, pelo sistema álcool desidrogenase, que metaboliza 80% do álcool, ou por um sistema da catalase, que é questionado. Todos vão levar à formação do aldeído acético. E esse aldeído acético pode ser transformado em ácido acético. Quando nós transformamos álcool em aldeído acético, temos uma hiperprodução de radicais livres de espécies reativas de oxigênio. Isso favorece o estresse oxidativo. E aqui, mais uma vez, a mesma imagem, mostrando a formação de aldeído acético, e aquele efeito característico, né? Efeito da ressaca, né? Quando nós sentimos tontura, dor de cabeça, vômito, né? Mas vamos ver que isso é apenas o início de um processo. O que termina acontecendo? Esse aldeído é transformado em ácido acético, e o ácido acético pode ser utilizado no ciclo de Krebs. Só que os carbonos do álcool são transformados em CO2 e água. Não vai ficar carbono nem para formar glicídio, nem para formar proteínas nem lipídios. Por isso que se diz que o álcool, apesar de fornecer muitas calorias, 1 grama de álcool por 7 calorias, se diz que o álcool é uma fonte energética pobre. Por quê? Porque os carbonos do álcool vão ser transformados em CO2 e água, e não vai ficar carbono para produzir proteína, ácido nucleico, lipídios, vitaminas, etc, etc. Moral da história, esse é um levantamento que foi feito na Santa Casa, em Porto Alegre, mostrando que quando fala em cirrose hepática, que é o assunto que eu vou comentar agora, nós temos em comum álcool, em 42% somente álcool, e depois temos mais 12% entre álcool e vírus. Se voltarmos àquela imagem anterior das células, aqui estão os lipócitos, aquelas células inofensivas, quando foram descobertas que armazenavam vitamina A. O que se descobriu? Que esses lipócitos, eles ficam entre, exatamente aqui nós temos o sinusoide, aqui tem o hepatócito, aqui estão as células chamadas células estreladas ou lipócitos. São células normalmente inofensivas. O que termina acontecendo? Qual for a forma de metabolização do etanol, sempre vou produzir aldeído acético. E aí começa o problema. Porque além da ressaca, o que acontece com o aldeído acético? O aldeído acético vai transformar essas células inofensivas, que são os lipócitos, em miofibroblastos. E esses miofibroblastos, que são células diferenciadas, vão produzir colágeno. Moral da história, nós temos exatamente aqui a imagem da alteração e a produção de colágeno pelas células estreladas. Aqui tem cultura celular mostrando o que acontece com essas células quando entram em contato com álcool. Esse é um boneco, né, Guilherme, mostrando exatamente as interações, foi parte do meu doutorado, e aí nós vemos de que há uma correlação direta entre a fibrose e o álcool
e a peroxidação lipídica e estresse oxidativo. Isso é o típico fígado cirrótico, onde tiver mais cor azul, tem mais colágeno, tríade porta. Aqui nós temos shunts de colágeno até a veia centrolobular. Repare a anarquia celular que acontece no fígado cirrótico. Aqui nós temos a mesma coisa, a tríade porta, a veia centrolobular, e a imagem patológica característica, né, de uma rede de colágeno onde deveríamos ter hepatócitos. E aqui nós temos uma imagem muito grotesca de um fígado totalmente cirrótico, lembrando que a principal causa disso aí é o alcoolismo. Outra situação que pode agravar o quadro é a ciatose hepática, né? No momento em que nós passamos a ter o álcool como uma fonte energética, o que o organismo faz? Diminui a oxidação de ácidos graxos. Ao diminuir a oxidação de ácidos graxos nos hepatócitos, nós formamos mais triglicerídeos. Como passa a haver um desequilíbrio entre a formação de lipídio e a de apoproteínas, em lugar de eu formar a VLDL, que deveria ir para a corrente circulatória, eu começo a acumular gordura. Essa é a ciatose hepática, fígado gorduroso. Reparem que isso aqui, se alguém colocasse essa imagem, isso aqui parece mais uma imagem de um queijo do que uma imagem de um fígado com a ciatose brutal. E aí nós temos aquela situação, né? Enquanto nós chegarmos à situação de esteatose hepática, vamos ir para um quadro de esteatohepatite, ainda é reversível, mas podemos chegar à cirrose hepática, que é irreversível. Se vocês repararem aqui, nós temos uma situação mista, né? Temos esteatose hepática, já com intensa fibrose. Que é a imagem que aparece aqui. Nós temos aqui, caracteristicamente, um fígado cirrótico por alcoolismo, aqui um fígado que tem, além de alcoolismo, esteatose hepática. E aí acontecem as consequências mais tristes desse quadro. Essa imagem é muito característica da CIT, né? Um paciente ictérico, praticamente carne e osso, e uma enorme ascite. E exatamente esse abdômen de medusa. Reparem que o paciente obeso não aparece os vasos. O paciente cirrótico, sim. Aqui nós temos a mesma situação e uma imagem que eu acho que cabe refletir. Por que acontece a situação dos vasos? Porque no momento em que nós vamos tendo colágeno entre o sinusoide e o hepatócito, essa livre troca começa a ser comprometida. Isso faz que exista aumento da resistência, aumentando a resistência, nós passamos a ter o aparecimento de hipertensão portal e varizes esofágicas. Todo esse quadro vai levar a um quadro bastante sério. E aqui eu sempre mostro isso aqui para os alunos. Se vocês repararem, essa mulher era uma mulher magra, magérrima, né? Praticamente sem região glútea. Agora, por causa do alcoolismo, a situação dela ficou assim. E aí vocês podem reparar que não houve nenhum tipo de tecido capaz de suportar essa ascite. E aí, logicamente, a única fórmula é punção. Então, sempre que alguém pense que consegue resolver as coisas através do alcoolismo, lembre-se que a consequência pode ser muito complexa no final. Essas varizes esofágicas frequentemente se rompem e provocam sangramento, que é uma característica que termina sendo o alcoólatra, o cirrótico, quando ele termina começando a vomitar sangue. E aí, os mecanismos que existem hoje, né, existem basicamente a escleroterapia, que é tentar, entre aspas, cauterizar quimicamente o local de sangramento, ou eu tive no Chile fazendo pós-graduação nessa área, para mim foi uma das cenas mais tristes que eu vi até o dia de hoje, que é a utilização do balão de Sentaken, né? Quando se coloca através da narina um balão e depois ele é cheio de ar dentro do aparelho digestivo, tá? Basicamente do estômago para evitar o sangramento. Que mais nós podemos falar do álcool? O álcool ele compromete a gliconeogênese, compromete a transformação, por exemplo, né, de aminoácidos em glicose. E, por conseguinte, ao comprometer a gliconeogênese, isso é uma imagem muito triste, né, nós temos a característica que o álcool vai levar à situação da hipoglicemia. Muitas e muitas vezes vocês já tiveram o desprazer de ter que levar algum colega numa situação de hipoglicemia quase com perda de consciência em um pronto-socorro. Exatamente uma das consequências de que o alcoólatra se alimenta muito mal e também porque a gliconeogênese está comprometida no paciente alcoólatra. A outra situação que acontece provocada pelo alcoolismo
é uma situação bastante interessante, que é agravar as crises de gota, né? No momento em que nós não conseguimos transformar lactato em glicose, o organismo, para evitar a acidose lática, começa a excretar lactato pela urina. Quando ele excreta lactato, retém urato. E o urato vai levar à formação desses tofos de ácido úrico. Por isso que não podemos nunca dizer que o álcool vai levar à formação de ácido úrico. Não, o álcool vai comprometer a excreção do urato. E por isso nós sabemos, né, e essa imagem eu gosto muito dela, né, para deixar claro que o paciente que tem gota, frequentemente as crises de gota se agravam quando ele volta a beber. Apesar que ele muitas vezes vai culpar que é questão de que comeu tal coisa, comeu outra, a maior parte dos pacientes que voltam a ter crise de gota é porque morderam o anzol do alcoolismo. Isso é uma característica importante. Uma consequência lógica, né, é de que através do fígado nós transformamos amônia em ureia. Logicamente, no momento em que nós temos uma lesão hepática provocada pelo alcoolismo, nós não conseguimos excretar amônia de forma adequada. E aí nós chegamos a um quadro típico da encefalopatia hepática. Eu sempre tenho que lembrar que o paciente que vai ter um quadro hepático severo, pode ser um câncer hepático, uma cirrose hepática, ele vai ter um grande problema na excreção de amônia. E isso compromete os astrócitos, neurônios, com a perda, inclusive, de consciência e levando até a situação de coma hepático. E, finalmente, que eu quero chamar a atenção, de que há uma correlação muito importante entre álcool e câncer, tá? Câncer de boca, faringe, laringe, mama, fígado. Para deixar claro, o álcool não é apenas uma causa de comprometimento de vitaminas, comprometimento do sistema nervoso central, também uma causa importantíssima de câncer. E aí fala exatamente do efeito de álcool mais vírus, né? Quando nós passamos a ter pacientes com hepatite B, hepatite C, logicamente a presença de álcool agrava muito isso aí. E nós temos hoje, caracteristicamente, quem trabalha em análises clínicas, alguns trabalhos dizem que o país pode ter mais de 2 milhões de pacientes com hepatite C. Então, imagine o potencial que vai danificar alguém ter uma hepatite C e, junto com isso, o consumo de álcool. Então, nessa primeira parte, quando digo primeira parte, porque depois eu não sei o que a doutora Alândia vai falar, eu gosto muito dessa frase de Pablo Neruda, né? Grande chileno. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Viver é isso, ficar equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Como eu não estou enxergando o Maurício, ele ficou de colocar uma mãozinha quando desse o tempo, mas acho que eu respeitei meu tempo de 30 minutos, mais ou menos. Vou sair da tela cheia. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, professor. Eu já dividi inúmeras palestras. Já dividimos, na verdade, não lembro de alguma que tenha passado no tempo. Eu estava muito preocupado, mas precisava combinar por si, fosse a primeira vez. Então, muito obrigado, professor William. Eu sei que vocês todos guardaram algumas perguntas aí. Podem, por favor, colocar aqui no chat. Nós vamos anotando, né, e dimensionando de acordo com o tempo que restar, e também vai ficar à disposição para, se houver um tempo maior, para que vocês possam fazer perguntas ao vivo aqui para os colegas. Muito bem, obrigado, professor. Agora eu passo para a professora Arlândia Nobre. Vou fazer uma rápida introdução aqui, um resumo também da sua biografia, né? Possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará. Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza. Atualmente é professora titular e coordenadora do curso de farmácia da Universidade de Fortaleza Unifor, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, membro do GT de Saúde Pública do CFF e da Academia Cearense de Farmácia. A sala é toda sua, professora Arlândia, fique à vontade.
Obrigada, Maurício. Boa noite a todos e a todas. Uma grata satisfação poder participar dessa discussão envolvendo, né, o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, perpassando ali pelo estado do Ceará, e dividir a mesa com o professor William Pérez, né, uma grata satisfação estar nesse momento conversando um pouco, né, sobre as interações envolvendo o álcool e envolvendo alguns dos medicamentos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, vou pedir licença para poder fazer a minha apresentação, só um instante. Compartilhando a minha tela. Vocês veem a apresentação? Sim. Então, a ideia hoje seria falar sobre a cachaça, vinho, os seus efeitos, o uso racional do álcool, e chamar a atenção de que esse álcool ele é empregado farmacologicamente com várias finalidades, a exemplo dos antissépticos, dos desinfetantes e até mesmo como veículo de fármacos. É importante que a gente perceba que esse álcool, na medida que é empregado como antisséptico, ele vai destruir diversos micro-organismos. Ele pode ser usado isoladamente ou associado com outros compostos, a exemplo do iodo, e que em determinadas concentrações são extremamente eficientes, são extremamente eficazes nessa ação antisséptica. Destacamos ainda esse emprego do álcool nessa capacidade de promover vasodilatação, aumentando a dissipação do calor corpóreo e muitas vezes é empregado como uma medida não farmacológica para conter as febres, né, como um agente antifebril, antipirético, antitérmico, reforçando o efeito dos medicamentos que usamos no dia a dia, particularmente as mães, e aproveitar aí a oportunidade, domingo, Dia das Mães, parabenizar a todos esses seres mágicos que têm sempre um remédio mágico para a dor dos seus filhos. É importante ressaltar que esse álcool, ele pode também estar presente em algumas formas farmacêuticas, a exemplo dos elixir, a exemplo das tinturas, e que, a depender da concentração, eles podem sim provocar efeitos semelhantes ao que se observa ao ingerir, de fato, uma bebida alcoólica. Então, é importante que nós vejamos o álcool sob o ponto de vista daquela bebida que nós consumimos, geralmente para fins recreacionais, bebida essa muitas vezes imposta pela sociedade e estimulada pelos grupos que frequentamos, mas esse álcool também ele pode fazer parte em diversas concentrações de formas farmacêuticas empregadas, inclusive em indivíduos para fins pediátricos e de pacientes idosos, que são os extremos das nossas idades e que representam um maior risco em função do seu uso. Trouxe para vocês essa imagem que mostra para nós que a presença do álcool nesses antissépticos, nesse floral de bar, em alguns bombons, inclusive, disponíveis, aí Rio Grande do Sul, ele tem como marca registrada os seus chocolates, e é possível que nós encontremos chocolates recheados de conhaque, que eles possam ser detectados durante os testes de bafômetro, porque, afinal de contas, no Brasil hoje impera a lei seca, que estabelece claramente níveis zero, né, de consumo de álcool. É importante ressaltar, todavia, que essa detecção do álcool nesses produtos acontecem inicialmente no ato e que, ao passar do tempo, esses níveis eles vão baixando significativamente até, né, termos aí níveis de zero. Por isso que a gente sempre recomenda, né, que no caso de realização do teste de bafômetro, sem que tenha havido a ingestão de álcool, mas consumindo produtos ou utilizando produtos com fins colutório, por exemplo, que contenham álcool, que a gente peça, é um direito seu, a repetição do teste com 15 minutos, que esse teste ele já dará negativo. A ingestão moderada e sistemática de bebidas alcoólicas, ela tem trazido uma série de benefícios. O professor William, ele ressaltou a questão da ação protetora, né, a nível de função cardíaca, particularmente associada ao consumo do vinho, e ele já explicou brilhantemente os princípios ativos ali presentes.
E nós sabemos que, apesar dessa possibilidade do consumo de forma moderada trazer benefícios, o nosso objetivo hoje é destacar as interações que acontecem envolvendo o medicamento e o etanol, o álcool etílico comum no nosso dia. É importante que a gente perceba que essa interação ela pode acontecer a nível de farmacocinética, a nível de farmacodinâmica e principalmente envolvendo aí efeitos impactantes, né, sinérgicos, muitas vezes, sobre vários sistemas. O professor William falou que o álcool ele é capaz de provocar, né, com o uso exagerado, déficit nutricional, a esteatose hepática, cirrose, hipoglicemia, gota, a encefalopatia hepática e o câncer. Mas muitas vezes ela pode também, o consumo exagerado desse álcool, comprometer a eficácia e a segurança dos medicamentos que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é oportuno que nós alertemos aos nossos pacientes, particularmente aqueles que utilizam medicamentos e que, porventura, associam o consumo do álcool, que eles correm o risco de ter uma interação potencialmente perigosa em determinadas situações. É fato que o álcool acelera o esvaziamento gástrico, altera a biotransformação de fármacos e até mesmo a sua excreção. E aí é importante que a gente perceba que, apesar de em pequenas quantidades ele estimular o apetite, aumentar a secreção salivar e a produção do ácido clorídrico, o que a gente percebe, foi muito bem apresentado pelo professor William, é a gastrite erosiva, a exacerbação de úlcera péptica, induzido aí por essa utilização frequente do álcool. É fato também que a associação entre álcool e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles favorecem muito o risco de sangramento, até porque esses medicamentos, eles têm como mecanismo de ação a inibição da ciclooxigenase essa que tem funções fisiológicas a nível do trato gastrointestinal, entre eles contribuindo para a produção de prostaglandina, que favorece a estimulação do muco, que recobre a mucosa, e do bicarbonato, que propicia um tamponamento. Então, na medida em que eu tenho o uso de um medicamento que inibe a produção de prostaglandina, que favorece esses fatores protetores, há, sem dúvida nenhuma, a probabilidade aumentada do risco de sangramentos, de problemas gástricos mais graves, inclusive do ponto de vista das ulcerações. Nesse caso, a gente mostra para vocês que a associação entre álcool e medicamentos, ela se torna particularmente perigosa numa etapa importante da nossa farmacocinética, que é o metabolismo. O metabolismo ele tem como objetivo, via de regra, tornar as substâncias hidrossolúveis para que possam ser facilmente excretadas. Durante esse processo, durante essa metabolização, é possível que eu torne uma substância inativa, um profármaco ativo, é possível que eu torne uma molécula ativa inativa, e independente dessa função, o que a gente vai perceber é o aumento da excreção quando esse metabolismo ele está adequado. É importante que nós percebamos que o álcool, ele é, via de regra, um indutor enzimático, e na medida que ele é um indutor enzimático, ele vai facilitar a metabolização das substâncias químicas que com ele são associadas, e a partir daí ele vai favorecer a excreção dessas substâncias, provavelmente num tempo não ideal, comprometendo o sucesso terapêutico, comprometendo aí a efetividade dessa terapia farmacológica. Chamo a atenção ainda de que é possível que nós tenhamos a associação do álcool com outras substâncias, quer sejam indutoras enzimáticas, quer sejam inibidoras enzimáticas, e isso vai causar uma influência, um impacto no comportamento dessa substância ao longo do meu corpo e, de fato, impactar no aumento desse metabolismo e também na sua acumulação. É interessante que nós destaquemos, né, mais uma vez, que as alterações hepáticas, elas advêm dessa exposição crônica ao álcool, a gente tem a infiltração gordurosa, a esteatose hepática, e a gente tem aí a cirrose como sendo um quadro irreversível.
essa lesão, né, esse comprometimento hepático, ele tende a ser agravado por um medicamento em particular, né, e a gente destaca aí o paracetamol. Paracetamol, ele é um anti-inflamatório não esteroidal e de forma, eu sempre digo, sui generis, ele tem ação analgésica, antitérmica, mas não tem ação anti-inflamatória. E importante mencionar que o paracetamol, ele, durante esse processo de metabolismo de fase 1, ele vai gerar um metabólito tóxico, que é a benzoquinoamina. Esse metabólito, que tem capacidade de formar epóxido com as células do parênquima hepático, ele tende a se acumular quando os meus reservatórios de glutationa são consumidos. E aí eu preciso pensar que mesmo usando o paracetamol em doses corriqueiras, se esse uso ele é um uso recorrente, ele é extremamente perigoso. Se eu somo a esse uso do paracetamol, né, na minha rotina diária, o consumo de álcool, que é um indutor enzimático, a produção desse metabólito intermediário tóxico, ele tende a se amplificar. E os meus estoques de glutationa certamente serão exauridos no menor tempo ainda estimado. Então, chamo a atenção, né, de que o paracetamol, ele tem esse risco de hepatotoxicidade, ele é capaz de provocar insuficiência hepática, ele pode causar a insuficiência renal, insuficiência em outros órgãos que são altamente perfundidos, e é importante que nós tenhamos em mente que essa associação álcool e paracetamol, ela é uma associação extremamente perigosa diante do risco do aumento de síntese desses metabólitos tóxicos que formam ligação covalente com as células do fígado e, a partir daí, contribuem para um processo de morte celular. É, portanto, uma interação extremamente explosiva, se nós pensarmos no risco que advém dessa interação. E não é raro nós percebermos nos kits ressaca a inclusão, né, do paracetamol. Talvez de forma desavisada, os consumidores, eles arriscam a saúde do fígado na medida em que fazem a associação do paracetamol e do álcool sem a devida precaução. O professor William já mostrou para nós essa figura do metabolismo do etanol, e eu chamo a atenção para essa etapa que acontece a nível de citosol, que envolve aí a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, que fazem parte do principal mecanismo de metabolismo do álcool, representa em torno de 80%. E é importante destacar que é justamente nessa via aonde nós temos a ação de um medicamento comum no tratamento do alcoolismo, que é o disulfiram. Então, o disulfiram, ele é um medicamento capaz de atuar nessa rota metabólica, atuando aí na acetaldeído, né, desidrogenase, ele vai inibir essa enzima, evitando que esse aldeído se transforme em ácido acético, fazendo com que esse aldeído, então, ele se acumule no corpo, sendo responsável por toda uma manifestação sintomática semelhante ao que nós temos numa ressaca. Então, o usuário do álcool, quando sente esse desconforto, associa, né, a ingestão da bebida, e ele tende a dar umas pausas, né, umas paradas no consumo. Então, o disulfiram, apesar de não resolver o problema do alcoolismo, ele tem sido ainda muito empregado. Geralmente, o paciente alcoolista, ele não tem conhecimento do uso, e aí a associação é quase que inevitável do medicamento com o álcool, trazendo todos esse desconforto, esses efeitos indesejáveis, que é o objeto, né, que é o modo de ação dessa substância, de modo a desmotivar o indivíduo a continuar no vício, a continuar na dependência. São medidas paliativas, mas que ainda são empregadas e potencialmente perigosas se esse indivíduo ele tiver alguma comorbidade associada. Ressalto que esse efeito de disulfiram símile, ele acontece envolvendo outros medicamentos. É o que nós chamamos de efeito antabuse. Então, todos os medicamentos que apresentam o nucleoimidazol, a exemplo do metronidazol, secnidazol, sulfametoxazol, trimetopina e o próprio cloranfenicol, eles conseguem inibir
a mesma enzima de forma semelhante ao disulfiram, daí esse termo disulfiram símile, causando cefaleia, náuseas, vômitos, taquicardia, intenso mal-estar, que culmina, né, com um desconforto no indivíduo, que, a depender da intensidade, pode comprometer a qualidade de vida, sim. Então, decorre dessa inibição da enzima acetaldeído desidrogenase, que promove o acúmulo do acetaldeído no organismo, que não consegue ser metabolizado a ácido acético para ser eliminado pela via renal. É importante ao farmacêutico a orientação de que, nesses casos, ao utilizar esses medicamentos, o álcool ele se torna efetivamente contraindicado pelo risco desse efeito antabuse. E aí, aqui nesse quadro, né, além dos medicamentos já citados, a gente traz outros exemplos de compostos que causam efeito, né, tipo de sulfiram, quando associados com o álcool proveniente, né, da ingestão para fins recreacionais, ou até mesmo o álcool presente em alguma formulação farmacêutica. É importante que a gente destaque ainda, né, que o consumo crônico do álcool, ele vai inibir o sistema P450, envolvendo aí algumas enzimas que participam desse citocromo, e a partir daí vão acelerar, vão intensificar a produção de diversos metabólicos, contribuindo, né, para a hepatotoxicidade, a exemplo do que nós vimos no paracetamol, alterações imunológicas, mutagênese e a própria carcinogênese, que já foram associados a esse consumo crônico. Destacamos ainda que essas enzimas, ao serem induzidas, elas vão fazer com que o processo de biotransformação aconteça mais rapidamente. E aí, lembrando que essa biotransformação, ela envolve a fase 1 do metabolismo, oxidação, redução e hidrólise, que culminam com o surgimento de grupamentos polares ou a revelação desses grupamentos que estavam encobertos, a exemplo do que acontece com a hidrólise. O resultado a gente pode observar na sequência aí dos gráficos, onde você tem uma redução da curva, mostrando efetivamente que medicamentos como corticoides, o próprio diazepam e a digoxina, eles vão manter uma meia-vida menor em função dessa indução enzimática que favorece a sua excreção num tempo mais rápido. E aí a gente destaca alguns medicamentos que têm essa capacidade, né? A isoniazida e a fenitoína são exemplos de medicamentos que, em função da ação indutora do álcool, vão ter aí os seus efeitos diminuídos. E aí a gente precisa entender, né, o que é que isso representa. Isoniazida é um medicamento importante no tratamento da tuberculose e a fenitoína é um medicamento importante no tratamento de vários tipos de epilepsia. Então, na medida em que eu tenho uma diminuição do efeito, eu posso ter um agravamento do quadro de saúde do meu paciente e, como a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que está presente no nosso meio e é de fácil propagação, você começa a ter aí um impacto maior na saúde pública. A ingestão do grande volume de líquido, particularmente a cerveja, que não está no título da nossa palestra, mas também é uma bebida que tem um teor de álcool significativo, ela vai sim sobrecarregar o rim através do aumento da filtração glomerular, culminando com o aumento da diurese. Imaginemos, então, que essa diurese ela vai fazer com que os medicamentos que sejam associados com aquela bebida, essa medicação seja facilmente excretada, particularmente se tratando de fármacos na forma ativa, e isso vai comprometer, inclusive, a funcionalidade desse órgão, podendo se observar aí quadros de nefrotoxicidade. Então, é importante que a gente perceba, né, que a gente vai ter alterações fisiológicas importantes decorrentes do uso do álcool, e isso vai impactar nos parâmetros farmacocinéticos de vários medicamentos que fazem parte do dia a dia da nossa população. Os efeitos no sistema nervoso central, eles são facilmente perceptíveis. O álcool, ele é um inibidor do sistema nervoso central, ele vai atuar lá no receptor GABA-A, e aí vai causar um processo de hiperpolarização,
diante da abertura do canal de cloreto. É claro que se eu observar esse álcool num primeiro momento, o professor William comparou com o cabrito, né? Aqui no Nordeste a gente compara com o macaco, que é aquela fase mais eufórica, né? Mais desinibida, essa sensação de bem-estar, de autoconfiança, aquela coisa meio que brincalhona, diminuição da timidez e facilitação da comunicação. Isso decorre também do efeito inibitório do álcool, só que aí a gente vai perceber uma inibição do nosso sistema inibitório, e a partir daí você tem essa, entre aspas, euforia, essa aparente ação mais estimulante, mas nada mais é do que a inibição do sistema inibitório. E aí a gente precisa relembrar que o álcool ele vai deprimir esses mecanismos inibitórios, e assim outros sistemas têm atividades em evidência, e talvez por isso o álcool ele seja tão atraente, ele estimule tanto o consumo e em todas as faixas etárias, né? Não há diferença de classe social e nem de gênero frente à atração que o álcool representa. Entretanto, é importante que a gente reflita de que em alguns indivíduos você vai ter uma ação sinérgica, particularmente se esse indivíduo estiver fazendo uso de outros medicamentos que também sejam depressores do sistema nervoso central. É fato que nós saímos, né, vamos pensar assim, sair do ponto de vista das piores ondas que tivemos, mas a Covid ainda paira no nosso meio, mas a saúde mental ela foi comprometida ainda mais nesse período. E, sem dúvida, o uso de medicamentos depressores do sistema nervoso central foi incrementado. Então, é possível que nós tenhamos aí uma sinergia dessa ação depressora, uma lentidão de reflexos sensório-motores, a alteração na fala, na marcha, no equilíbrio, e uma sonolência, né, que, a depender da concentração do álcool, pode evoluir para um estado comatoso. Então, a gente destaca, né, interações que são potencialmente perigosas com os benzodiazepínicos, particularmente com os barbitúricos, que têm um índice terapêutico estreito, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica, os opioides, os antipsicóticos e até mesmo os antihistamínicos, aqueles mais tradicionais, os da primeira geração, que costumam causar mais sonolência. A depressão ela tende a ser incrementada em função dessa sinergia dos efeitos depressores. E é importante que a gente destaque, né, que o álcool ele vai causar em nós vários sintomas, né, sintomas agudos e sintomas crônicos. Nós não podemos deixar de destacar o uso racional do álcool. É inegável que ele tem ações benéficas. Ele pode ser usado como antisséptico, ele faz parte de várias formulações farmacêuticas, ele vai ser empregado aí como um protetor cardiovascular, a depender da concentração e a depender do tipo de bebida envolvido. Ele faz com que a gente se conecte, né, com alguns grupos sociais, é socialmente aceitável o consumo de álcool. Mas esse mesmo álcool, ele representa um grande problema de saúde pública, né? O alcoolismo, ele traz consigo a violência, a agressão, particularmente contra a mulher. A gente tem aí a associação desse álcool com outras drogas de abuso. E aí é importante que a gente perceba, como bem frisou o professor William, e o Pablo Neruda, que destacou, a necessidade do equilíbrio, né, entre aquilo que a gente pratica e, eventualmente, as consequências da nossa ação. De fato, o álcool ele pode contribuir para a perda de memória, redução das funções motoras, mudança de humor, ele pode causar amnésia e a necessidade, né, da confabulação, que seria um preenchimento dessas minhas lacunas com mentiras. Ele pode fazer com que eu tenha problemas gastrointestinais importantes, iniciando com a queimação esofágica, com aquela pirose, mas avançando, né, em consequência com a própria erosão dessa mucosa, né, o risco de hemorragia, o risco de úlceras gastrointestinais, problemas respiratórios, acidose, cirrose, hepatite,
a questão da própria pancreatite, que tem um prognóstico bastante ruim, a fraqueza muscular, né, a alteração cardíaca, o risco aumentado de infarto e, principalmente, né, o comprometimento da estabilidade das nossas relações, quer sejam relações familiares, sociais e até mesmo de trabalho. E aí eu gostaria de encerrar essa minha fala, né, com essa frase que nos diz que o dia da ressaca existe para te lembrar de um fato importante. É preciso saber beber com moderação. Divirta-se, curta uma festa com os amigos, mas sempre se lembre de que exageros nunca acabam bem. Poupe todo tipo de dor de cabeça. Obrigada.